Amém, amados? Jesus é o Senhor, graças a Deus por esse Evangelho maravilhoso. O Evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus. É Deus que se encarnou, Deus encarnado, não é? E Ele andou na terra, Ele viveu na terra, Ele vivenciou Deus como homem na terra. Por isso, Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele pode também nos alcançar a cada dia, porque Ele é santo e o poder de Deus está em sua vida. E essa vida está em nós, está em nosso espírito. Por isso que nós podemos adentrarmos na presença de Deus a todo momento. Cristo está disponível a nós. A todo instante nós podemos nos achegar a Ele, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas, amados irmãos, há duas coisas que nós precisamos ver todos os dias para que nós possamos continuar em nossa caminhada. A primeira é o Senhor Jesus como nosso Salvador. Sem Cristo nós estaríamos acabados e estaríamos condenados. Então, nós precisamos desse Cristo como nosso Salvador. E a segunda visão está relacionada com o que o Evangelho é capaz de fazer. O Evangelho, ele tem o poder de transformar pecadores em filhos de Deus. Vou repetir novamente. O Evangelho, ele tem o poder de transformar pecadores em filhos de Deus. Então, quando nós lemos a Epístola aos Romanos, o livro de Romanos, ele começa mostrando pecadores que merecem apenas a condenação universal, uma vez que o pecado está espalhado por toda a terra e envolve todos os homens. Então, nos capítulos iniciais de Romanos, a descrição que é feita do pecador é terrível. A humanidade no livro de Romanos se encontra num beco sem saída. Então, diante de todo esse quadro, o Evangelho fala da salvação. É o primeiro aspecto da salvação de Deus, é a justificação. Quando crê em Cristo, então esse crer em Cristo o torna como você toma ele como o seu substituto. Então o homem é justificado. O padrão de justiça de Deus é altíssimo. O homem jamais conseguiria satisfazer. Porém, esse padrão é alcançado pela graça. Aleluia! Louvado seja o Senhor! E pelo sangue precioso de Cristo. A conta que nós nunca poderíamos pagar, Ele pagou por nós na cruz. Então, irmãos, Ele pagou a nossa dívida. Deus não quer, então, agora, somente nos justificar. O homem precisa também ser santificado. O Senhor não quer só nos dar a justificação, Ele quer também fazer-nos santos, santificá-lo, fazê-lo santo, assim, tanto quanto Ele é. Então, à medida que tem um viver em união com Cristo, à medida que nós nos relacionamos com Cristo, então nós somos santificados. O batismo é o símbolo perfeito dessa grande verdade espiritual. Quando nós entramos nas águas batismais, deixamos ali o nosso velho homem, e quando saímos das águas, nos levantamos para uma nova vida, um viver em santidade. Quando vivemos em união com o Senhor, não há necessidade de nós nos esforçarmos para praticar a palavra do Senhor, nem fazer a sua vontade. Então, esse processo é a santificação. E o processo seguinte ao da santificação é a glorificação. Esse é o ponto mais alto do Evangelho. Nesse ponto aqui da glorificação, o homem cumpre o que é apresentado no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Deus deseja que o homem seja a sua expressão e estabeleça a sua santidade, a sua autoridade na terra. Amém? Então, entre a justificação e a glorificação, há
a transformação. Mas para que isso seja levado a cabo, a efeito diante de Deus, são necessários vários ambientes, pessoas, circunstâncias. Então, amados irmãos, do capítulo 12 de Romanos ao capítulo 15, são apresentados vários itens que ajudam o homem a ser transformado. Antes nós vivíamos independentes, agora nós somos do corpo de Cristo, na convivência com os outros irmãos. Nós somos levados a depender um do outro e viver juntos, e a respeitar todos aqueles que servem ao Senhor junto conosco, a considerar as lideranças e amar a todos os irmãos. Não importa, irmãos, de onde nós tenhamos vindo. Se antes nós nos opunhamos a toda autoridade, toda forma de autoridade na terra, a autoridade de Deus, a autoridade dos pais, do governo, agora nós somos levados a considerar toda autoridade como vinda de Deus. Se antes nós vivíamos como se não fôssemos morrer, ou como se o Senhor nunca fosse voltar, agora nós passamos a ter um viver de restrição, de aguardar a vinda do Senhor Jesus, como os filhos de Deus, como os filhos da luz. Então, amados irmãos, que a pessoa do Senhor Jesus encha todas as áreas do nosso ser e nos transforme plenamente, que nós possamos anunciar esse Evangelho de Deus completo, que é a sua justificação, transformação, santificação, conformação e glorificação. Amém? Que a graça de Deus seja com todos nós.